Há um pequeno livro que eu uso frequentemente, chama-se O Ministério da Cura, e há um capítulo lá chamado O Médico e o Curador, e não é apenas para o médico. É realmente para todos nós, porque devemos ser nossos próprios médicos. E diz que quando você dá ao corpo as condições certas, ele começará a se curar. E outra coisa que diz é que precisamos ter conhecimento das agências de remédios naturais e como aplicá-las. Uma das minhas páginas favoritas é a 127 deste livro, e está naquele capítulo, O Médico, o Curador. E diz lá que, em caso de doença, 3 coisas devem acontecer. Número 1, a causa deve ser determinada. Condições erradas mudadas, ou condições insalubres mudadas, hábitos errados corrigidos. E então, o quarto é que a natureza deve ser assistida em seus esforços para expelir impurezas e restabelecer as condições corretas no sistema. E é isso que vou fazer esta noite. Vou mostrar algumas dessas coisas que você pode fazer no corpo para promover uma condição de cura no corpo. Agora vamos dar uma olhada no gengibre. O gengibre é uma das melhores ervas anti-inflamatórias que temos. Provavelmente, igual a ele, especialmente internamente, seria a cúrcuma. E no início da semana falei sobre tomar açafrão em alta dosagem, por exemplo, cápsulas, como anti-inflamatório se alguém tiver inflamação no corpo. E tivemos ótimos resultados com isso. Mas o que quero mostrar a você esta noite é como você pode usar o gengibre fresco. Agora você pode usar o gengibre fresco internamente e externamente. Internamente você pode ralá-lo em um ralador bem fino e depois colocá-lo em um bule pequeno, despejar água fervente e fazer um delicioso chá de gengibre. Agora-se que esse chá de gengibre pode ser dado regularmente a alguém se tiver inflamação. Acho que a vantagem de tomar cápsulas de açafrão é que você pode obter uma dose realmente alta de uma vez. Você também pode dá-lo a uma pessoa se ela estiver com frio. Agora, quando eu estava em Bali, há alguns anos, sempre que você faz uma massagem, eles sempre te dão uma xícara de chá de gengibre logo após a massagem. Pelo gosto, tem um pouco de açúcar também. E eu não recomendo isso. Eu realmente acho que não precisa de açúcar, porque é um amargo doce, é o gengibre. Agora, internamente, pode ser usado para aquecer o corpo, pode ser usado para reduzir a inflamação e também pode ser usado para acalmar o estômago. Se alguém tiver náusea, estômago irritado, você dá a eles um chá de gengibre e isso aliviará a náusea. Pode ser ótimo se uma mulher estiver com um enjoo matinal. Mas vocês podem querer saber este ponto muito importante. Enjoo matinal é uma deficiência de magnésio. E algumas mulheres sofrem por meses e meses. Então, tudo o que elas precisam fazer é obter magnésio. Tome até 4 doses por dia. Então, enjoo matinal é uma deficiência de magnésio. Enquanto espera o magnésio fazer efeito, o que deve acontecer rapidamente, você pode dar-lhes um chá de gengibre para aliviar a náusea. Assim é como você pode usá-lo internamente e você pode usá-lo externamente. Agora, onde o gengibre é particularmente útil é na inflamação das articulações. Agora, em 1 minuto, vamos olhar para outro vegetal que você pode usar para a inflamação dos tecidos, mas este é especificamente para a inflamação das articulações. Então, isso seria, por exemplo, uma dor na parte inferior das costas. Pode ser uma dor artrítica. Pode ser dor artrítica ou dor de gota. Pode ser usado para qualquer inflamação na área das articulações. E como você faz é pegar um pano ou você pode pegar um Schutz. E o que eu faço é dobrar o Glad Wrap algumas vezes. E então coloco isso embaixo e coloco o pano em cima. E então você rala. Eu não descasco. Se estiver sujo, você precisará lavar. E então você rala em um ralador fino. E esta também é uma ótima maneira de fazer o chá de gengibre. Uma das minhas receitas favoritas para o café da manhã, que eu talvez coma uma vez por semana, é tofu mexido. E eu esfarelo o tofu e tenho um ralador com cabo e depois um ralador bem pequeno e eu simplesmente coloco sobre a panela e ralo o gengibre e o alho direto nela. Coloco um pouco de açafrão,
óleo, sal e ervas e fica delicioso. Então, é claro que você pode usar a gengibre em toda a sua culinária. É ótimo em seus pratos de leguminosas. Eu sei que a culinária indiana o usa muito em seus daos. E também pode ajudar na digestão das leguminosas. Mas como mostrei a você no início da semana, a maioria das pessoas não enxágua as suas leguminosas o suficiente. Você só precisa lembrar que a água em que você cozinha as leguminosas é água suja, e isso precisa ser lavado. Então, estou apenas tirando este gengibre ralado do meu ralador. E vou segurar isso para você ver. Então, aqui está o meu gengibre ralado. Em um ralador tão fino, fica como uma polpa. E você pode espalhá-lo. Então, você espalha. Agora, estou dizendo, digamos que isso seja para uma dor na parte inferior das costas. E muitas pessoas têm dores na parte inferior das costas. E o que temos que fazer é ouvir nosso corpo. Se você está fazendo algo e suas costas estão um pouco doloridas, você tem que parar. Muitas costas ficam doloridas porque as pessoas continuam fazendo coisas quando o corpo diz pare. E muitas pessoas não levantam coisas com as coxas. Você nunca deve levantar com as costas, você deve levantar com as coxas. Então, se suas costas estão retas e seus joelhos estão dobrados, você levantará com as coxas. Então, você tem que cuidar dessas costas. Então, o que vou fazer agora, e vou fazer aqui em cima para que você possa ver, é puxar um lado e depois puxar o outro lado. Só preciso de mais algumas mãos aqui. Então, o que eu fiz foi criar um pequeno pacote. Você vê isso? E a área que tem apenas uma camada é a área que vai sobre o joelho dolorido, ou o cotovelo dolorido, ou o pulso dolorido, ou as costas doloridas. E note que quando faço o meu cataplasma, tenho cerca de 1 centímetro de plástico ao redor. E isso vai ajudar para que o suco de gengibre úmido não suje os lençóis, ou as roupas, ou qualquer outra coisa. E então, eu vou... Amélia, você poderia vir aqui? E eu vou demonstrar na Amélia como vou colocar. Digamos que a Amélia tenha um cotovelo dolorido, certo? Então, digamos que a articulação dela aqui está dolorida. Vou colocar assim e depois vou enrolar com uma bandagem. Agora, o que acontecerá é se houver inflamação nessa articulação. Isso. Agora, você deve garantir que não esteja muito apertado para estrangular o membro e também não esteja muito solto para que caia. Então, é muito importante que você se esforce bastante para garantir que o cataplasma esteja bem coberto com o plástico e bem enfaixado, porque não é nada divertido as bandagens caírem, cataplasmas se espalharem pela cama. Não é nada divertido. Então, digamos que a Amélia tem um cotovelo dolorido. Talvez seja bursite. Talvez seja cotovelo de tenista. Né? A medicina encontrou muitos nomes para cotovelos doloridos, mas na maioria das vezes é inflamação. Agora, o que você pode fazer é prender isso com um pouco de fita adesiva, ou talvez usar um alfinete de segurança, ou aquelas coisas, e isso vai prender a bandagem. Agora, o que eu sempre faço com cataplasmas, eu sempre peço a Deus para abençoar os cataplasmas. Então, vou dar um exemplo do que geralmente faço, especialmente se for um convidado. E, às vezes, temos convidados que não acreditam em Deus. Mas é muito importante pedir a Deus para abençoar o seu cataplasma. Então, eu digo, você se importa se eu orar pelo seu cataplasma? E eles não oram. Oh, sim, eles não se importam nem um pouco, viu? Ah, viu? E eu digo, querido Pai no céu, muito obrigado por Amélia, pelo cotovelo dela. Por favor, abençoe este cataplasma de gengibre. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, eu descobri que as pessoas adoram que você ore por elas. Agora, se houver inflamação nessa articulação, a pele vai ficar muito quente. Parece que o gengibre puxa a inflamação da articulação para a pele. E alguns convidados me disseram, Bárbara, minha pele está queimando. E eu digo, você consegue aguentar? Porque se você conseguir aguentar, obrigada.
Se você conseguir aguentar, apenas mantenha durante toda a noite. E algumas pessoas, especialmente se tem artrite, o calor é muito, muito agradável. Uma senhora disse, estava me queimando. E eu digo, bem, se você puder aguentar, continue, porque o calor muitas vezes aumenta e depois alivia. E então pode esquentar de novo e depois alivia. E algumas pessoas ficam muito, muito assustadas, mas nunca vai queimar a pele, nunca vai queimar a pele. Mas o fato de a pele ficar quente é uma indicação de que havia muita inflamação naquela articulação. E pode ser muito agradável se alguém tiver dor na parte inferior das costas. E o que você pode fazer é, você pode realmente colocá-lo nessa área. É difícil, especialmente para nós mulheres, enfaixar isso, porque temos cinturas e ele sobe até a cintura. Mas eu acho que se você tem a parte inferior das costas dolorida, você apenas deita sobre ele e muitas vezes suas calças podem mantê-lo no lugar. E apenas deite de costas com os joelhos no ar e o calor vai entrar. Agora, se alguém tem a parte inferior das costas dolorida, muitas vezes colocam água quente nas costas, uma bolsa de água quente. Agora, a bolsa de água quente traz um pouco de alívio, porque quando você está com dor, os músculos parecem se solidarizar com a sua dor e se contraem. E a bolsa de água quente relaxa os músculos tensos, e isso é o que traz alívio. Mas se você tem inflamação e coloca uma bolsa de água quente, pode aumentar a inflamação. Mas se você colocar um cataplasma de gengibre em uma lombar dolorida, ele puxará a inflamação da articulação para a pele. Isso aquece toda a área. Os músculos relaxam e, claro, a inflamação da articulação, porque foi aliviada, não está mais dolorida. Então, é excelente para essas coisas. E vou contar uma história sobre um homem que fez nosso programa. Ele era um advogado de Melbourne. E na nossa primeira consulta, ele tem 38 anos, ele disse, estou aqui para parar de beber por uma semana, e eu só quero que você me diga, eu te diga. Ele disse, eu não vou parar de beber, estou apenas parando por uma semana. Eu apenas assenti, isso é tudo que eu faço, assinto, sou o escriba e apenas anoto. Ele é um homem muito quieto. E quando chegamos à nossa noite de cataplasma, falei sobre como o cataplasma de gengibre pode aliviar a inflamação. E ele disse, eu tenho gota. Ele disse, tenho um dedinho do pé que fica assim para cima. Ele disse, sou advogado. Uso minha peruca e minhas vestes. Ele disse, e tenho que usar chinelos. É tão constrangedor. E ele disse, esse dedinho está dolorido há 18 meses. Eu assenti, como sempre faço. Eu disse, você gostaria que tentássemos um pequeno cataplasma de gengibre? Então fizemos um pequeno cataplasma de gengibre e o envolvemos em torno do dedinho do pé dele. E depois coloquei um pouco de plástico e um pouco de fita adesiva. Isso é chamado de micropore ou lucapore. E é como uma fita de papel, muito suave para a pele. E eu fiz uma pequena oração e ele foi dormir. Na manhã seguinte, ele estava descendo a colina. Ele é um homem muito quieto e podíamos ouvi-lo gritando. Antes de chegar ao centro de saúde, ele disse, sumiu. Desapareceu. O dedo dele estava plano e não havia dor. Ele teve esse problema por 18 meses. Agora, no dia seguinte, eu dei a palestra sobre o equilíbrio ácido-alcalino, que tivemos ontem à noite, não tivemos? E na palestra sobre o ácido alcalino, mostra que o álcool é muito formador de ácido, assim como a carne. Ele também comia muita carne. Então, na nossa consulta final, ele disse, vou parar de beber. E vou reduzir muito a carne, ele disse. Tudo por causa de um pequeno emplastro de gengibre. Ele teve alívio. Ele estava tão animado, então o gengibre é ótimo, lembre-se, para inflamação nas articulações. Esse é o melhor lugar para usá-lo.